A ideia é que a gente faça um trabalho bem todo mundo junto, sabe? De troca de experiências, assim. Eu nunca quis fazer essa oficina como uma aula, nem um curso sobre direção de arte. A ideia é mais próxima, assim, do que o pessoal do cinema conhece como laboratório, né? E que na arquitetura a gente chama muito de ateliê. Eu sei que tem 3 arquitetos aqui. E, enfim, só para dar uma introduzida geral, eu queria apresentar primeiro a equipe, né? Eu sou Denise, tá ali a Luciana, que é coordenadora de produção, então qualquer coisa vocês podem falar com ela. Franklin, levanta, por favor. Franklin é o cenotécnico que trabalha comigo aqui na Ceilândia, ele vai estar aí com a gente todos os dias. Está ali o Carlos, que é o facilitador de amanhã, que é arquiteto, meu colega de faculdade, enfim, parceiro aí de muitos anos. E aí, além desse pessoal, tem a Ana Larissa, que vocês já conheceram, que está ali na cabine, que vai cuidar das apresentações e depois lá no ateliê, né, do que vocês precisarem. E quem mais? Cida, que está ali fora, que vai também tá como assistente de produção. Cadê ela? Cida é atriz, tudo, né, Cida, que precisar. E o Ivan e a Luísa, cadê a Luísa? Que estão fazendo aí o registro de nossas atividades aí. E aí a gente ainda tem, além desse pessoal que está aqui, a Juliane, que é a mediadora de quarta-feira, que é professora do IFB, acho que alguns aqui já conhecem, ela é fotógrafa, artista visual. A gente fez um filme juntas recentemente, então assim, o Guilherme Martins, que é professor do IFG, ele chega na quinta, ele vai estar com a gente só na quinta mesmo. O Guilherme, já trabalhei muito com ele já fez edição de som de curta meu, fez edição de som de filmes do Odirley, fez captação, enfim, é um grande mago do som, o Guilherme. E a Maitê, que é a Maria Tereza Urias, que é uma produtora com quem eu também já trabalhei, ela inclusive já fez produção de arte numa equipe minha. E é uma produtora daquelas, assim, que entende os vários desenhos de produção, sabe? Sabe trabalhar com pouco dinheiro, então a gente pode aproveitar muito bem ela aqui. Aí o que eu estou chamando dessa dimensão ótica e sonora é como a câmera vai ver esse espaço, então eu estou falando de uma ótica do dispositivo, né? Então, assim, que lente que eu vou usar, qual câmera que eu vou usar, qual microfone, quais são os, né, assim... E, por outro lado, pensar como a gente vai manipular esse espaço para que a câmera apreenda, porque é para isso que a gente está construindo esses espaços. Então, assim, a gente que é da arquitetura está muito acostumado a pensar um espaço para ser usado ou para simbolicamente representar alguma coisa. Não é isso, a gente está desenhando um espaço para a câmera, né? Ou a gente está desenhando um espaço para ser ouvido, porque muitas vezes ele não está presente pela imagem, mas ele está presente no som. E acho que tem uma outra coisa, não, tá aí também, que é a questão de como o elenco de vocês vai apreender esse espaço e incorporar no trabalho deles de atuação ou de, enfim, em projetos que são um pouco mais documentais, assim, como vocês vão preparar esse espaço para... Né? Ou não, vocês vão chegar à conclusão que não precisa preparar nada. Isso também faz parte, né, desse pensamento. A gente não está aqui para dizer assim, todo mundo tem que fazer construções grandiosas de arte. Não, assim, eu acho que a gente está aqui para conscientemente trabalhar esse espaço, mesmo sem as intervenções de direção de arte. Então, é isso, esse processo dos filmes do Cássio era muito... Os 2 atores são moradores da cidade, que o Cássio preparou, enfim. Pode passar. E o segundo curta dele, que eu fiz, o terceiro esse, no caso, né, que é o Marina Não Vai à Praia, também, que parte da mesma... E o Cássio, ele trabalha, é um diretor que trabalha com roteiro, ele filma exatamente o que está no roteiro, exatamente, é um cara que um trabalho bem tradicional do roteirista, ele fica, tem consultor do roteiro, ele trabalha, quando ele chega, ele já está com as cenas muito bem pensadas, e quando chega no set, ele não quer mudar de ideia, ele quer fazer aquilo ali. Então, eu aprendi todo esse processo porque eu nunca estudei, né, cinema, assim, eu estudei arquitetura. Então, eu aprendi todo esse processo de um set, vamos dizer, de uma estrutura de set tradicional nos filmes do Cássio. E tinha uma coisa que era muito legal, que ele decupava muito. Assim, a gente ia para a locação, decupava todos os planos. Então, essa arte é uma arte que, antes da gente filmar, ela já estava toda pensada as cores. Então, eu trabalhava muito com colagem, assim, eu pegava...
Bom, e eu participava de tudo, assim, da escolha das locações, da decupagem, de tudo, assim. Então, foi uma coisa, assim, incrível para mim. Mas é um processo oposto ao que vocês vão ver depois nos filmes do Edirley, né? Que é, assim, o oposto. Mas é isso, apesar de que, né, na maioria dos sets que a gente trabalha assim, a gente fica louco, porque hoje em dia todo mundo tem que ter superpoderes para estar no set, né, assim, todo mundo tem que saber de tudo. Os sets do caso sempre foram muito tranquilos, assim. Ele sempre conseguiu orquestrar isso de uma maneira muito delicada. E aí, o Valentina, que é o longa que a gente filmou em 2019, foi o primeiro e único longa dele. E o mesmo esquema, tem uma heroína, né? A estrutura do roteiro dele é aquela estrutura da personagem que vai enfrentar todos os percalços. A heroína que no final vai, enfim, a Valentina é uma menina trans que quer mudar de nome, se muda para uma cidade do interior, lá ela encontra resistência, enfim, dos colegas e da escola para matricular ela com o nome. Aí, de repente, chegou lá os policial civil lá, quem é o dono disso aqui? Eu falei, não, o dono tá aqui não, deve ter ido almoçar. Aí ele ficou olhando, aí falou, você trabalha aqui? Eu falei, não, aqui é alugado um pedaço aí pra gente fazer tá fazendo um trabalho aí. Aí ele olhou, mas o que é isso aí mesmo? Eu falei, isso aqui é uma nave. Ele, uma nave? Eu falei, é uma nave. Eu não expliquei pra ele que era um filme, não. Ele chamou outro cana, vem cá pra você ver. O maluco aqui tá construindo uma nave, cara. E aí teve uma história que ele falou assim, vai voar? Ele falou, vai voar. Eu falei, vai voar. Então, essas coisas assim, é bem assim, estranho, mas é legal e massa, sabe? Eu curto pra caramba. Entendeu? Todo o trabalho que tiver nessas menções aí, nessa linhagem aí, eu estou junto com a Denise aí. E para mim é uma enorme satisfação e um orgulho total aí de estar, né, vendo tudo isso aí materializado. E assim, gente, o Franklin é um cara, ele é um inventor, assim mesmo. Eu acho que nada do que eu disse, eu acho que dá para a gente ver, por exemplo, como as estruturas vão ficando mais complexas, eu acho, né? A partir do momento que a gente começa a se acostumar com o jeito de trabalhar um do outro e se entender, assim, porque é imprescindível, assim, a gente ter uma pessoa que, sabe, que consiga inventar a partir das coisas. Porque se você pega uma pessoa, tipo, eu já peguei, assim, para trabalhar junto, fazer qualquer coisa, que a pessoa não está a fim de inventar, esquece, assim, sabe? Não existe isso de a gente ter uma ideia pronta e que vai passar um desenho e a pessoa vai executar em filme, né? Estou querendo dizer. Não existe isso, assim, ainda mais com, vamos dizer, uma proposta do impossível, né? Assim, é impossível, não é isso? Assim. Tem petróleo? Não tem. A gente vai criar o... Então, assim, a equipe que trabalha tem que estar acreditando, é isso. Tem que chegar um cara e dizer assim, olha, isso aqui é uma nave mesmo e a gente vai botar ela para voar. O que a gente vai fazer para isso é o que a gente vai descobrir, assim. Mas é incrível, assim, trabalhar com o Franklin. E eu queria dizer que aproveitem, assim, tipo, o Franklin, que se vocês quiserem, sei lá, criar uma coisa, mecanismo elétrico, efeito especial, tipo, mostra para ele que ele vai ter muitas ideias para dar para vocês, assim, com certeza. Então, assim, a cidade também é um personagem, né? Mas a gente tem algumas questões assim também de arte, né? Que giram em torno também de algumas cenas que são mais complexas, né? Que são cenas onde ela está... É como se ela... É um sonho. E ter essa oportunidade de participar de algo que fomente esse pensamento é muito válido, porque eu já vi que só hoje já deu para reestruturar a ideia e ter um pensamento em relação ao ambiente, às locações, ao figurino, à própria personagem. O filme tem pouquíssimos personagens. A ideia dele é ser um... Eu estou com esse projeto há 1 ano. Eu acho que precisa de um pouco de contexto, porque ele tem um formato um pouco específico e diferente. Eu estou com esse projeto há 1 ano, porque ano passado eu fiz uma oficina de filmagem em câmera Super 8, que é uma câmera em película. Conheci um grupo de teatro, né, da comunidade, e a partir de então passou a trabalhar, colaborar com esse grupo. Lubrina, ele é fruto, né, dessa colaboração, e de alguma maneira o Sal da Noite é um desdobramento, né, desse curta que a gente fez. Também vamos trabalhar. E ao contrário, acho que da maioria, a gente meio que
tem pouco de experiência com a arte, só que pouca experiência com o resto do filme inteiro, né? Então a gente correu e, enfim, a gente se juntou e fez um roteiro a 3 mãos, assim, bem rápido. Que tem um notebook lá ligado na impressora, então dá para vocês acessarem ali um drive e baixar, mas quem quiser garantir trazendo um pendrive, custa nada. Beleza, gente, obrigada, foi massa demais, valeu demais. Vamos lá rapidinho. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Carlos, né, a Denise falou, e ela me convidou para participar, então, desse encontro, e fiquei pensando como que a gente poderia abordar a questão dessa relação entre arquitetura, proposição e o espaço cinematográfico. Slides, a gente tem, assim, Então, eu organizei em 3 partes essa conversa. Primeiro, para falar sobre a imagem e a imagem poética, como 2 coisas que têm suas particularidades. Depois, um pouco sobre princípios de projeto, princípios da elaboração. Aí, pensar algumas coisas assim, né? Essa ideia, assim, dessa primeira coisa, de fazer com e de forma colaborativa. Esse é um projeto... Eu vou fazer o seguinte, então, vou mostrar alguns projetos para ajudar a gente a pensar, de certa forma, por meio de casos, assim, do que eu estou tentando falar. E aí a gente vê no final quais os outros paralelos a gente pode fazer. Tá? Então, assim, essa é uma capela de 2000, também essa ideia de forma e matéria. Acho interessante essa cadeira da Nina Bobardi, né, que é uma cadeira de beira de estrada, que ela faz só pegando esses troncos, assim, né, esses pedaços de madeira e arrumando num arranjo de geometria para poder sentar ali. E o do Alejandro Aravena também, que isso acho que foi uma espécie de concurso que era para tentar chegar na solução mais simples, assim, para uma cadeira, assim, você sentar. E aí ele lembra que viu essa cena, assim, da pessoa com a fita no joelho, segurando aqui no meio das costas. Então, gente, eu mesmo, assim, a gente já tinha conversado... Tá de boa aqui, mano? A gente já tinha conversado muito, mas, assim, várias coisas da apresentação acho que foram surpreendentes para mim. Eu acho que, assim, eu não sei para quem não é arquiteto, como que é se deparar com, de repente, essas formas de lidar com o espaço, assim, né? Porque eu fiquei lembrando daquilo que eu falei ontem, né? Eu vou descer aqui para não ficar esse negócio. Não é? O que você acha? Sim, tranquilo. Porque aí não tem mais... Pode ser? Então, primeiro, muito obrigado. A Denise falou, né, para quem não é arquiteto, realmente, assim, dá para absorver muita coisa, realmente. Assim. Muito obrigado. Eu ia fazer uma pergunta depois em particular, mas eu acho que pode também ajudar algumas pessoas. Enfim, da divisão, né, entre a coisa da pessoa que tem a experiência prática do processo e da pessoa que idealiza, né? E aí, no curso de arquitetura, isso foi muito marcante para mim, porque eu percebi o tanto que de só a gente idealizar, a gente estava distante de quem fazia parte do processo. Eu acho que tem uma questão, alienações, vamos dizer, né? Em relação ao que importa naquele objeto, em relação ao que importa no filme, ao que importa no edifício. Então, muitas vezes, eu não sei, quando eu estou fazendo... Nos filmes do Cássio, a gente tinha um pouco essa sensação, às vezes, assim, agora não faz mais sentido fazer o que estava escrito no roteiro, sabe? Depois de passar por todo esse processo. Mas a gente acabava fazendo porque existia um modo de produção que impunha isso. E aí, onde que eu quero chegar? Eu acho que, beleza, a gente está propondo isso para vocês, mas a nossa expectativa não é que, tanto que, a proposta da oficina é que estejam os grupos aqui, né? Não só os diretores de arte, é de que todo mundo se envolva nesse processo de forma de que lá na frente... É muito melhor você consegue alcançar uma
uma proximidade do que você queria na sua intenção de projeto, que você achou que você estava conseguindo com o desenho, estando lá e tendo a experiência junto com as possibilidades do que realmente pode ser construído e do potencial. Sei lá, mais imagem mesmo, né? Essa coisa assim muito mais voltada para o visual do que para os outros sentidos, assim. E aí, quando você trouxe essa explicação do multissensorial, assim, eu acho que eu até consegui entender melhor o que a Denise estava falando dos filmes, tipo do Mato Seco, do Branco Sai Preto Fica, que o cenário ele é interativo ali também, né? Tipo... É mais ou menos isso. Eu acho que, por exemplo, nos filmes de Odilei, eu acho que eu estou sempre pensando que o tempo na Ceilândia, a Ceilândia se reinventa o tempo todo a partir da serralheria, do metal, do ferro velho, da coisa de se reusar os materiais. Então, isso está sempre ali, se vocês pensarem assim, né? Então... Estava resistente, falou, pô, você vai fazer com Adobe, cara, faz isso não, sei lá, isso aí que a gente, tipo assim, isso aí é o que a gente usa lá, que é a nossa, né? Mas a gente não tem outro jeito de fazer. E aí o cara falou, não, pô, vamos fazer assim mesmo, vamos fazer o muro, vamos fazer o... Total, assim, acho que você falou do transporte, aquilo que o Vinícius falou ontem, da ideia do pesquisador que está com vocês, essa coisa assim, o que é essa... Coisa escondida, essa coisa de escavar, Legal, eu fiquei pensando numa coisa que era uma figura, né? De tipo, a gente fazer, por exemplo, voltar no seu recorte, né? E até, assim, acho que nessa relação de espaço, coisa que gira, assim, como se fosse... Tem com esse formato aqui, isso ali, depois vocês falaram de ali, gota, cara, assim. que deve ser uma coisa, porque isso aqui é uma espécie de tem luz de lanterna. O Lúcio Costa tem um... E aí a gente até, eu nem tenho esse livro. faz o desenho. Nunca consigo comprar, mas é um livro meio raro. Parece que foi. Aquele ali pode ser o próprio grafite. Ah, é as camadas do grafite. Se a gente fizer alguma, recortar e desenhar e fundar umas técnicas. Olha, gente. Daquele espaço aberto. Assim. E aí pode ser, por exemplo, pensando assim em questões visuais, né? Sabe aquela igreja que tem ali Eu achei de pedra? Eu acho que é uma igreja de pedra que tem aqui na Ceilândia, quando a gente passa depois. Acho que tem um JK Shop, sabe? Que tem tem uma igreja. ela tem textura, né? Aquela textura assim. Aí, se ela sai daquela porta e vai abrindo, a gente já vê essa estrutura de pedra. Assim. O iceberg é tipo 2% dele fica pra fora do mar e o resto é tipo pra baixo. Sim. Aquela coisa da simulação 3D também, porque essa coisa do iceberg é legal quando você pega um corte dele nessas sempre, ilustrações, né, de ponta do iceberg, no meme. E aí, tipo, aquela imagem do cartaz, que né, aquilo também está presente como uma simulação que eles fazem lá também, não sei, ou dá, não sei. Mas eu gostei da ideia do corte também, como um objeto narrativo. Imagina alguma coisa está acontecendo ali, você está vendo de corte. O filme Parque dos Dinossauros, os dinossauros só aparecem acho que durante 15 minutos, no total do filme. Parece muito mais. Só que o lance é esse, no filme 1 tem muito isso, assim, você falou a expressão, né? Quando tá aparecendo lá aquele dinossauro lá no horizonte e tal, é muito mais o tempo do... Essa coisa do cemitério, sabe? E a gente não tem verba, então a gente tá pensando nisso, nessa possibilidade. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse cemitério. Cemitério da cidade ocidental? Isso. Aí a gente estava até falando de, né, conversar com o Bruno, de fazer closes mais fechados, não tão abertos, pra gente fazer um quadrado, talvez. Sim. Em outras cidades? Agora a solução, assim, mesmo é construir mesmo em um espaço, né? Ou às vezes faz alguma... Até porque
algum plano em algum cemitério, mas assim, que depois tem um corte, não sei, Sim, que que volta para ali, para aquele plano fechado. Acho que talvez isso, assim, uma coisa de só anda no cemitério, a pessoa assim, nossa, mas é longe essa cobra, hein? Tem nada lá. Aí corta, o pessoal tá num lugar que não tem nada em volta, sabe? Acho que é uma solução. Mas assim, também. Filma aí, corta e depois. Mas de novo, testem antes, né? E talvez tentem trazer. E tenta distribuir isso, estou sugerindo, né? Tem que ser tudo numa mesma sequência. Esse, por exemplo, você tem uma sequência que é a gente vê o cemitério, a gente vê a cova e depois vê ela lá dentro. Aí faz uma mesma sequência. A Juliane, que é fotógrafa, artista visual, professora de cinematografia do IFB. Então, é isso, assim, mais uma camada aí para as nossas conversas, né? Hoje, assim, já entrando nessa parte do equipamento, né? Acho que a gente teve nos 2 primeiros dias, assim, esses 2 panoramas, tanto o meu como o do Carlos, né? Muito mais voltados para o espaço, como a gente olha. Agora a gente vai olhar pela câmera, né? Com a ajuda da Ju, assim. Então, obrigada, Ju. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, eu que agradeço assim, o convite. Estar nesse projeto da Denise é maravilhoso. Acho que, para mim, também é um processo de abertura e aprendizado. E eu acho que nessa toada, assim, né, do entendimento das parcerias, dos encontros, como é que a gente chega até ali na escrita fílmica, né? Eu não pensei numa coisa teórica direta, expositiva, para falar o que é a fotografia quando ela encontra a direção de arte, todas as metodologias possíveis, né, nessa coisa super panorâmica. Pensei muito mais em falar dessas trajetórias pessoais, assim, né, da onde que eu venho. Não vou contar toda a minha história de vida também, não, mas da onde que eu venho na construção enquanto entendimento da cinematografia, até esse encontro com a própria Denise na direção de arte, como que a gente se dispôs junto ao processo de um curta, né, que a gente filmou em maio, e aí falar um pouquinho dessas ideias, assim. Eu nessa minha trajetória, assim, né, vou pular um pouco assim para a parte onde a gente chega no filme da Laila, né? Aí de repente a gente pode mudar o PDF, passar para o próximo arquivo, que é quando eu conheço a Denise, assim. Eu acho que anteriormente, nos processos de produção de filme e construção da imagem, muitas vezes eu me deparava com 2 tipos de relação com a direção de arte, né? Que era essa relação mais distanciada, né, da direção de arte estar lá fazendo um trabalho maravilhoso e tal, montando seu figurino, seu cenário e etc. Mas aquele cenário, ele basicamente se reduzia a essa palavra, né, essa ideia do cenário, onde eu vou chegar, eu vou enquadrar, a gente vai ver quais elementos estão dentro do quadro, a gente vai ver se o figurino funciona, e é isso. Mas depois, ao longo dos anos, que eu fui entendendo as outras camadas dessa relação e até onde isso podia chegar, né? Que essa ideia entre fazer uma imagem, que ela não necessariamente tinha que caber a mim e a direção, né? Mas também como que a direção de arte se implica nisso, né? Ela não está lá para adereçar os objetos da imagem, ela está para costurar, constituir, criar camadas com a direção de arte, criar camadas junto comigo, né? De criar camadas numa ideia de coletivo.
E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Deise Barreto, que é uma diretora de arte de Fortaleza, que a gente foi se implicando nessa ideia de não pensar só, esse aqui é o seu departamento, esse é o meu, eu penso isso, você pensa isso, e a gente vai ver o que vai casando. E aí, a partir daí, que eu fui elencando uma série de perguntas também, né? Não só trazer todas as referências fílmicas, começar a ir nas locações, já criar essa materialidade, tirar as fotos, não sei o quê, montar os cenários, pensar os enquadramentos, câmera, lente, etc. Acho que antes de chegar a isso, nesse lugar, eu fui indo atrás de algumas perguntas que figuravam todo aquele filme, né? Que era tipo como figurar o desconcerto, como figurar o distanciamento, como criar as linhas de enquadramento que apontem para um certo escape, como figurar o vazio também, né? E eu acho que aí essa pergunta leva muito para a direção de arte também, que é o vazio que é o vazio em todas as suas possibilidades, né? É o vazio às vezes do espaço mesmo, porque a gente está cansado de inventar aquele espaço para poder ir cultivando toda essa relação do cuidado, o vazio que é o vazio existencial, né? O vazio que é o vazio afetivo, às vezes, também, né? O vazio do corpo, muito cansado e tal. E aí, que imagens são possíveis a partir disso? Como pensar essa triangulação entre esses 3 personagens, né? E como pensar tudo isso em espaços fechados? Tem uma relação fortíssima com o corte. A gente tem que estar sempre imaginando o que vem depois, a partir do momento que eu posiciono aquela câmera ali. Qual é a possibilidade da próxima imagem, né? Essa próxima imagem, e que relação ela vai ter com o enquadramento anterior? A gente está mudando a espacialidade, a temporalidade? A gente está só fazendo um raccord com o movimento do próximo personagem? É isso, aí a gente ontem estava pensando muito nessa coisa das cores, né? Porque a gente não tem ainda o carro, né? Porque a gente, quando pensou, eu quero um carro com uma lataria que parecesse madeira. Porque a gente sabe que carros antigos, né? Tinham essas capas, né? A gente não tem como... Ou também eu pensei muito numa coisa assim, sabe esses carros que tem um estofado um pouco mais, sabe? Tipo aquela ideia, não do lado de fora do caixão, mas do lado de dentro. Por isso que a gente ficou pensando. E também proporção, né? Eu acho que quando eu li o roteiro, eu fiquei pensando nesse carro como um carro que vai dificultar um pouco, né, a mecânica da cena, mas um carro um pouco menor, assim, com espaço interno menor e mais comprido, assim. Sim, eu não fiquei muito pensando em material, fiquei pensando mais nessa proporção e nesse espaço de dentro, assim. E que também, às vezes, não precisa ser um carro tão pequeno, né? Às vezes, com uma escolha de foto, de enquadramento, de lente, vocês conseguem chegar numa sensação, né, de um espaço mais ousado. Mas acho que não só ensaio, mas dança no sentido de você escolher com quem dança com quem, assim, sabe? Quem a câmera acompanha, quando ela não acompanha, quando ela escapa, por que espaço ela olha, quando ela decide parar. Tipo, esse é o sentido da coreografia, tem que criar todos os encontros, todos os movimentos, todos os apontamentos, até para você entender a espacialidade que você tem dentro do carro, fora do carro, aproximando do carro. É raro alguém conseguir falar isso com tão pouco tempo da vivência do outro, porque eu não aceito luta. É difícil alguém lutado falar com facilidade. Eu não queria falar, assim, eu acho tão legal quando as coisas se completam. Na literatura infantil, quando eu não ilustro, a gente pensou na dinâmica, a criança vai deitar no colo dessa mãe, essa mãe vai crescer a cabeça dessa criança. E aí, onde vai estar esse enquadramento? A gente vai ter essa imagem dela com o rosto ali? Não, é só foco na criança. Sim, mas não é sobre isso. Não, então não é sobre isso. O filme nasceu, ele vai agora aprender a caminhar, ele dá isso, ele vai acompanhando. Eu até comecei ontem a fazer storyboard, já que começou também esse permitia da
Tem várias coisas. Aí ele tem uma obsessão você vai estar... Aí a operação está nas sutilezas, né? de possibilidade de interferência na imagem. Fica isolado da mãe, volta, ele tem um conflito com o pai. Então é meio que voltar para a cidade dele. É um medo onde Aí ele a ideia do uma roteiro é que isso esteja tal, mas confuso por de que eu alguma lembrei? forma, né? Porque tem uma coisa que vocês têm no Lubrina, né? Com a névoa, com coisa, mas de trabalhar esses elementos. Tem uma cena que ele pensa que, que ele meio que vê o pai se enfocando. Tá chique demais a vida da Denise. Mas lembrando que isso é só o exercício, né? Que assim, vai fechar e aí vocês vão poder reconfigurar isso a partir desses elementos. Mas quando você se depara nessa situação, o que são as possibilidades? E aí testar a partir disso. Tipo, se aproximar. Eu acho que tem que centralizar isso mesmo. Ela tá torta. Não? Fica mais esteticamente mais. Se ela ficar aqui, ó, bem no meio. Pegar as pilastras. Ela não tá no meio das pilastras aqui, ela tá aqui pra gente, mas aqui na câmera não. E de atração pro olhar também, sabe? Porque ali não tem. Tá desfocado, impressionante. Tá focado no maiô dela, eu acho. Tá. Ação. Dá um tapa, mulher. Uma coisa aí. Deixa eu falar uma coisa. Eu ia falar. Melhor fazer outra coisa. Essa Nossa, câmera, amei. velho. Meu Deus, demais. olha essa lente. Eu até tô bonita. Sério. Você é bonita, mulher. São esses poucos. E a gente tem um privilégio, porque o Guilherme é um mago do som. A gente tem aqui uma das pessoas que eu mais admiro assim, nesse trabalho, tanto de todos os, né, desde a captação, edição. O Guilherme é um montador incrível também, a gente já trabalhou junto, ele já fez edição de som do meu curta, estamos fazendo outro agora. Ele fez edição de som do Branco Sai Preto Fico, Era Uma Vez Brasília, que a gente conversou, né? Foram esses dois, Vladimir. E A Cidade é Uma Só também. E A Cidade é Uma Só também. Já montou o filme da Dacia, que hoje veio aqui, né? Prestigiar. Oi, Dacia. E captação de set a gente teve pouco junto, né, Guilherme? Não era uma vez um pouquinho só? Acho que foram poucas situações de captação. Faz trilha também, compõe. É isso aí, gente. Aproveitem o Guilherme, eu acho que vai ser muito legal. E vamos lá. Valeu. Obrigado, Dê. Muito bom estar aqui também, viu? Gosto muito de trabalhar com você sempre. Eu vou ficar sentado aqui, senão vou me sentir numa palestra do TED no palco, mas vamos lá. Acho que eu vou começar me apresentando, é mais como uma conversa mesmo. E aí depois eu vou querer saber quem são vocês. Eu acho que vocês já fizeram isso todo dia, mas eu não conhecia ainda. Eu sou o Guilherme Martins. E elas vão se alinhar de maneira diferente dependendo da frequência que você toca. E a frequência muda, o desenho, quase que o desenho de uma molécula, né? Ele muda também, conforme a frequência muda. Ou seja, mesmo sendo invisível, o som tem um efeito direto sobre a matéria e transforma a matéria. Eu acho que é legal a gente pensar nisso, né? E que o som vai ser responsável por essa parte invisível mesmo do cinema. E a gente sempre pensa no cinema, né, como a coisa do olhar, que eu acho ótimo, é legal pra caramba. O olhar, a fotografia, a imagem. Mas tem uma parte que acontece no escuro, que é o som. A gente não está vendo, mesmo que ele esteja se relacionando com a imagem. Mas ele acontece muito no subconsciente, talvez, ou nessa parte não racional do espectador que está ali assistindo. E sente. Principalmente as frequências mais graves. Quanto mais grave uma frequência, mais ela vai se aproximando do tato. Ela vai bater no corpo, que é o subwoofer, né, na sala de cinema, dando o impacto. Esse realmente pega no corpo, não tem como negar. Mas todas as frequências, de alguma maneira, afetam, né, a nossa matéria. Então, é legal a gente pensar que a gente está trabalhando isso. E qual que é o momento de trabalhar isso num filme? Então, é essa coisa, de novo, da especialização, né? A especialização, às vezes, é um problema, porque, não, vou fazer muito bem minha parte, isso, e as áreas não conversam. Nesse exemplo que eu estou dando aí,
é uma questão de conversa diárias. E aí a direção de arte pode entrar também, tem que entrar, né? Inclusive, até num dos roteiros de vocês, eu acho que é de Lia, né? Como é? Tem uma coisa muito sonora ali que eu acho que cabe ser mais explorada ainda, da questão dos objetos, tipo aqueles perigos da casa, né? A gente vai falar sobre isso depois, mas você tem uma panela de pressão. A panela de pressão faz som, e faz um som que vai crescendo. Então, você pode ir criando uma sensação de explosão que pode chegar através do som, mesmo que ela não aconteça. Os degraus da casa rangendo, os ratos. Então, quanto mais a gente antecipa esse pensamento sonoro nos filmes, mais possibilidade a gente vai ter lá no fim. Editar o som de uma situação de guerra, você tem muitos elementos. Hoje eu estava assistindo o que aconteceu ontem, e antes do sol se pôr, as casas de reza chamam para reza naquele horário. Sim. E aí estavam transmitindo ao vivo algumas coisas lá, e estava esse som maravilhoso, lindo. Eu tenho umas gravações disso. E ele só para quando o sol se põe. Então ele fica tocando até que o sol se põe, a coisa mais. Então, através do som, por mais que a câmera não vá lá, porque a gente não estava lá, não tinha acesso àquilo, o som aproxima o espectador de quem está lá. E aquelas pancadas que o Naná dá no berimbau, porque ele toca de um jeito também não convencional, ele bate na madeira, ele está meio que brigando com o berimbau e tirando música dessa briga. Essas pancadas que ele dá, elas levam a gente lá para dentro, são sensoriais também, a gente acaba se aproximando mais desses personagens. Então, eu acho que foi uma solução sonora também, né? É lógico que o filme todo tem uma curva de te aproximar dessas pessoas, saber, né, quais são as histórias de vida delas, abrir espaço para elas falarem, contarem, enfim, coisa que a grande mídia não faz. Então, o filme todo tem esse movimento. Mas essa cena, para mim, ela é bem sintomática, assim, disso. Porque era uma imagem da polícia, é sempre uma disputa de narrativa, e o audiovisual é uma arma, né, muito importante nessa disputa de narrativa, e o som ajudou a sequestrar essa imagem da polícia. É um cara que faz numa feira livre uma demonstração, um sujeito mexicano, faz a demonstração do apito da morte numa feira livre, dá umas 8 apitadas, não sei se foi gravado com um celular, provavelmente foi, e aí esse som que eu peguei, e dei uma transformada, mas essa é a fonte, e está lá no filme. É isso. Bora tomar um cafezinho, a gente vai para outra sala? Aê! Você ouve líquido dentro de uma caverna, porque o gás é líquido, ele vai decantando. Mas é uma coisa sinistra. Assim, eu escutei e falei, nossa, nunca eu ia conseguir fazer esse som de outro jeito. Ou coloquei numa tubulação, por exemplo, de metal, e ficou uma pulsação grave. Quem vem primeiro? Ó, eu vou desde a plugada, para você ouvir a plugada. Cuidado. Tá no lugar. Tairão, calma aí, deixa eu só minha vez aqui, pô. Tairão. Não, a ventosa que você pode... Porra, vidro, parede, assim. Parece aquele filme de terror, daí. Porque essa voz precisa ter essa presença, né? A voz completa aquele espaço. Então, ela está escutando essa voz, mas não é uma voz de uma pessoa que está com ela ali realmente. É mais dentro da cabeça. É mais dentro da cabeça. Então, ela tá... É uma voz diferenciada. Então, A gente vai ver a pessoa que fala? Vai ver uma personagem que é a mãe dela falando com ela. As outras a gente estava até conversando sobre isso, mas eu acho que não vai ver. Melhor. Melhor. Porque quanto menos exatamente. Melhor. Então, esse microfone que passa por vozes. E aí vai mudando, a voz vai ficando longe, a outra que vem em primeiro plano, a outra sussurra, mesmo que você não entenda,
pensei em algo nesse aí, tipo também. Vocês vão ter que ter um investimento na pós também. Então, Tipo, investimento tem de um impacto tempo, né? negativo Porque ambiental. muito disso que a gente está falando vai ser construído na pós. Para pegar esses contatos físicos, uma queda no chão, um som Que tá posto que é, nossa, que é isso? Como que as pessoas viviam? E aí, para eles descobrirem isso, eles vão obedecendo as paredes. Então, eles vão tentando decifrar isso por meio dos desenhos, dos escritos. Que você tem que pensar nesse som de deserto. Ele vai ter vento, ele vai ter areia, ele vai ser vazio, ou pelo contrário, ele vai ter um ruído pós-apocalíptico constante, de, sei lá, né, de um incômodo lá em cima. É livre, vocês vão pensar, só que é um campo aberto, então isso vai ter um som. Depois vocês têm as galerias subterrâneas, que é outro som. Mas então elas estão, algumas estão ainda, né? Algumas ainda giram, pulsam. Vocês vão mostrar a descida? Como é que vai ser? Não lembro aqui. A gente tava na dúvida se a gente mostrava a descida, se a gente já começava com a nave estacionada. A gente não ia ter nada, mas aí a gente... Agora a gente quer nave. A nave da Denise, a gente vai falar pra ter a gente nave. quer fazer. Sempre vai falar para ter nave. Não, mas pode ter o som, agora eu tô aqui ajudando o Gui. Pode ser só o som da nave. Tem aquele minutinho dos roncos da Terra, que é só ouvindo. Vocês podem começar na tela preta com o som da chegada dessa. Boa tarde, gente. Sextou, né? Tá acabando. E vamos lá, né, para o nosso 5º dia de oficina. Eu, de novo, pode vir para cá. Tá querendo entrar igual no teatro, tcharam. Por que será? A mulher do teatro. Estou muito feliz de receber a Maitê aqui hoje, Maria Tereza Urias, que é uma produtora de São Paulo, trabalha com teatro, trabalha com cinema e com tudo que você der para ela resolve. E eu achei importante a gente ter uma produtora aqui com a gente, porque, primeiro porque a Maitê é uma parceira de trabalho muito antiga. A gente participou juntos de um núcleo criativo de projetos, quando esse projeto ainda existia. E um projeto de colaboração entre roteiros, assim. Ela já produziu filmes onde eu trabalhei, ela já trabalhou comigo na equipe de arte do Valentina, como produtora de arte, vai produzir meu longa. Enfim, a gente tem uma trajetória aí juntas de trabalho e de compartilhar. É importante começar falando de alguns pressupostos para mim, de alguns princípios do que é trabalhar com produção e do que é fazer cinema, assim, né? Acho que do ponto de vista do que eu entendo como produção, como a Denise traz, eu entendo a produção como uma parte criativa, efetivamente. Não é todo mundo que entende isso, ou não é necessariamente isso que vão ensinar nas escolas de cinema por aí. Mas é assim que eu acredito que a produção deva acontecer. E é assim que eu realizo a produção desde que eu trabalho, enfim, com cinema, né? E o que significa isso? Eu tenho a experiência de acompanhar projetos desde o nascimento, enfim, da ideia. Para mim, produção é o que faz o cinema acontecer. Sou a Jaqueline. Estou no Crua e também no Hacking, para a Dona Lia. Produção, ela vai viabilizar, né, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente sonhou, né, e colocou ali de uma maneira para acontecer. Então, a produção ela vai fazer esse papel de material, de colocar as coisas num trilho que ele vai acontecer na vida real. Assim. Acho que a produção é isso, né? Ela vai fazer essa caminha para que as coisas possam se encaixar ali, né? Rodrigo, eu vejo a produção como uma estrutura, uma organização para o projeto acontecer. Oi, eu sou a Nayara, sou do Requiem para a Dona Lia. Assim, eu acho que todo mundo já falou, já é o que me veio em mente.
Aí me veio muito, assim, um arquétipo, sei lá, metáfora como um chiclete da produção, sabe? A liga, talvez, essa goma, assim, para viabilizar tudo, ver questões, estratégias, para, no final, a gente assistir esse filme na tela. Como a galera falou, me senti contemplado, né, que vai viabilizar, mas durante o meu processo eu também percebo que a produção cuida das pessoas, né? E pensando um pouco no que o Guilherme ontem falou sobre o som, né? Eu acho que, pensando agora também, participar do processo criativo desde o início, né? Que, como ele estava falando, que o som entra como adicional no roteiro, quando, na verdade, deveria vir desde antes. O que a gente não domina. E se a gente tenta fazer isso, isso fica evidente. Isso serve para a escrita de um projeto, serve para um desenvolvimento de uma proposta de arte, e para qualquer coisa. Mas a gente está sempre aprendendo. E aí tem formas, como eu falei, estudar projeto e tal e tal. Mas, enfim, tem essa parte, né, de tentar captar um recurso, de organizar o projeto para isso. Eu sou uma produtora que eu prefiro não escrever. Tem gente que fala assim, não sei escrever projeto para edital. Escreve para mim. Eu prefiro, num caso desses, por exemplo, que quem vem com a ideia de fazer aquilo, redija de forma livre o que sonha. E, a partir disso, a gente vai ajustando e adequando e mexendo nesse texto. Autodidata e da praxis, assim, sabe? Maitê, deixa eu falar fazer uma provocação aqui. Você fala muito isso, né? Assim, de que a gente não tem um formato, né, certo e tal. E a gente está conversando muito sobre isso esses dias. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre esse início de pensar um desenho de produção nesses projetos que você acompanha do início até o fim, assim, como a gente tem aqui, né, coisas assim. Tipo, o que você acha que é importante de maneira geral para eles? Assim, não tem uma forma, mas como é que eu começo a pensar? O que assim, né? Não estou dizendo que você tem que dizer. Você entendeu, né? Qual que seria assim, o que seria essencial para começar a pensar um desenho de produção? Porque é isso, eu acho que a proposta dessa nossa conversa é essa, assim, que esse desenho inicial que vocês podem começar a pensar agora, claro que a gente está falando de um projeto de arte, mas pensando os filmes de maneira ampla, né? Como que você acha que pode ser? O que você diria assim para quem vai começar a pensar o seu desenho de produção? E aí eu olhei e falei, nossa. Eu comecei a carregar as coisas de elétrica e maquinária. Isso não é uma questão para mim. Para mim. Não estou dizendo que vocês vão encontrar diretores de produção que fazem isso por aí. Não, não fazem. Principalmente em estruturas maiores, né? Mas, dentro daquela estrutura, tinha equipe de maquinário, tinha equipe de elétrica, tinha não sei o quê. Mesmo eles que trabalham muito com outro tipo de produção, mas eles acharam muito massa. Essas figuras que não estão habituadas a lidar com isso. E eles passaram a me respeitar num outro lugar. E a troca que eu consegui estabelecer com eles foi outra, né? Então, é isso. Deixa eu ficar quieta e ouvir vocês um pouco. Ou a gente passa para outra sala e vai atender os projetos. Alô? Não, eu acho assim... Agora eu vou vender essa. Não sei se falta alguma coisa que você acha que sempre falta, né? Porque produção é tudo. Mas eu acho assim muito importante a gente ouvir a Maitê, porque uma coisa que eu sempre penso quando eu converso com ela é que assim, a gente fala que a produção é a parte. Então essas coisas são detalhes bobos, que parecem bobos, mas elas, assim, a gente está lidando com uma pessoa que vai analisar não sei quantos projetos. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a sinopse tem que ser uma coisa que seja clara e que gere interesse, porque a partir daquilo a pessoa pode decidir ler ou não. Deixar ele um pouco mais claro. Eu nunca vou poder te dizer como. É um exercício que você precisa... A ideia é sua, né? O desejo é seu de contar essa história. Eu tenho uma
observação, que eu não sei se é contundente ou não, mas quando você chama de garoto e garoto, eu fiquei surpresa quando eles têm 20 anos. É muito boa, porque ele consegue ter movimentos e deslocamentos que a câmera ali atrapalha, né? De você, principalmente, flutuar em espaços, né? Você sai de dentro do carro... Quando sai do carro, ela sai da mão do operador e no dentro do carro. Então, assim, a gente... E ela também pode... Tem que fazer um making-off disso daí. Coisa que a gente não fez, a gente só tá indo. E aí você também tem a possibilidade de ela estar no seu ombro por causa do aparato e ela sair da... É seu, né? Aí, não, mas aí, por exemplo, no meu caso, eu tinha um tipo de produção que eu terceirizava muita coisa no Branco Sai, né? Era tipo, contratando um serralheiro para fazer os negócios, contratando não sei o que, fazendo não sei o quê. Aí quando o Franklin, a pior coisa que eu fiz, porque eles se desentenderam e eles não se conheciam, não era tipo vocês que já se conhecem, entendeu? Mas deu certo, então. Falando de outro jeito, assim, eu acho que tem que ser isso, sabe? Vocês não podem perder esse foco, porque aí, vocês arrumam assistente. Esse espírito importante nesse aspecto. Som também, alguém que tenha, né, que seja inventivo. Você tinha um comentário, né, sobre o som que você falou aqui. Dessa ideia de equipe. Olhar para essa coisa do fora. Tem gente que, assim, tem uma porta, tá filmando, tem uma porta ali, ao invés de filmar a porta batendo, ela não filma, ela não grava o som para botar na porta. Eu fiquei pensando, né, como que vocês podem trazer pensamentos sonoros aí em relação aos projetos para essa apresentação final, sabe? Então, se vocês quiserem inserir coisas, né, inserir trechos de sons ou de... Tem uma biblioteca que é da BBC de Londres, é claro, tem sons tipo de Londres, assim, mas aqui e acolá tem uma coisa que vocês podem usar como referência, sei lá, barulho de água pingando, né, som de... E é tudo gratuito, você consegue baixar facilmente, assim. Então, só porque, de repente, você já tem uma imagem ali, um desenho que vocês fizeram, e que vocês já querem experimentar no dia da apresentação, colocar um som, ou desenhar um som, né, sei lá. Vai que alguém tem... Enfim, é mais isso que eu queria dizer. E aí, assim, os materiais vocês podem levar, né, os da caixa, e aí tem esses outros aqui que podem selecionar uma coisa ou outra, que quiserem levar também, para terminar esse projeto e apresentar na sexta-feira para todo mundo. Eu estou pensando em chamar outras pessoas que não participaram do processo da oficina para assistirem. Vocês podem chamar também quem vocês quiserem, é aberto. Chamar pessoas da equipe que não puderam participar, ou, enfim, pessoas, né, estamos pensando em fulano para fazer a foto do filme, chama ele, sei lá, enfim, podem chamar quem quiser. A mãe, o pai. Enfim, vocês querem perguntar alguma coisa? Estão com alguma dúvida? Sim, e tem isso, por exemplo, eu estou disponível durante a semana para a gente conversar online, se alguém quiser conversar sobre qualquer coisa, né? Se vocês, por exemplo, durante essa semana quiserem fotografar alguma coisa, sei lá, uma locação que vocês não visitaram ainda, pode inserir na apresentação digitalmente. Assim, gente, pode fazer o que quiser. Eu estou, na verdade, dando ideia, né? De coisas que vocês podem fazer, assim. E pensar nesse desenho de som. Por isso que eu perguntei sobre o site que você tinha falado e tal. Eu conheço outros também, para ver se a gente consegue usar. Acho muito bacana também. Vocês têm aqui, tem esse carro de som, vamos dizer, só de elementos sonoros já imediatos. Carro de som, vai. A coisa do baile de espuma, que tem um som também. Tem o carteado, cadê o carteado? Tá lá, né, com a Dona Lia. O carteado. Tá aqui com a Dona Lia. Né, que eu acho que a Letícia falou disso acontecer num forró. Sim, tem. Né? É porque lá tem um espaço onde os idosos se encontram para festejar a vida. E aí a gente vai usar, inclusive, a locação de lá desse espaço. É uma possibilidade. Fiquei pensando agora, Lei, se ela tem sei lá, isso é uma coisa que vocês vão descobrir, mas só um exemplo, vamos dizer, ela acorda numa agonia, assim, sabe, coçando aqui uma parte do braço, assim, ou uma parte daqui. Aí aquilo começa, aí isso vai começando a descascar, assim, sabe, vocês vão começar, tipo, ela não precisa estar toda em decomposição, mas ela pode ter uma parte do corpo que, conforme ela vai, sei lá, caminhando na rua, né, indo lá até o negócio vai começando aí vocês vão acrescentando aqui uma maquiagem que vai soltando uma coisa, sei lá. Gostei muito.
As meninas falaram da hora do ônibus, em vez de entrar no ônibus para ir pro velório dela, ela entrar numa lotação. Não sei se elas falaram isso. Falaram, né? Até porque acho que é questões práticas também, né? Uma lotação é mais prático do que conseguir um ônibus. A Letícia estava falando, a Nayara, não lembro, que tinha muito nos anos 90, né? E aí já... Esse exercício, inclusive, de apresentar, eu acho que é importante, sabe? Porque agora você produziu, aí agora você vai ter... Imagina que você está apresentando esse projeto pitching. Não é um pitching. Material digitalizado para você, para as inscrições de edital, é um documento digital, né? Eu acho que é importante você ter para você poder disparar isso e ter até como base mesmo para as inscrições. E eu acho, por exemplo, que como você falou que trabalha com Photoshop, vamos dizer, você tem a primeira tela. A primeira tela é só essa base aqui, desse primeiro, né, desse movimento do cenário. Essa não funciona sozinha, né? Tem que ter a primeira por cima. Pronto, essa é a tua primeira tela, certo? Quando você for para a segunda tela, que é a segunda sequência onde já entra o menino com a câmera, o que você pode fazer é garantir que a tela vai estar igual, na mesma posição. Porque na hora que você passar, a gente vai, né? Do Jardim Mangueiral, onde tem uma vista incrível também, que é ali na Fercal, né? Você vai pela Fercal, aí você tem aqueles vales, assim, lá no Sobradinho. Fercal... Indo pro sim. Colorado, é Sobradinho 2 e você desce. Minha mãe mora ali. Tem lá é bonitão também. Depois que passa, né, essa parte do Colorado aqui, né? Você indo para Sobradinho 2. Aqui achei por aqui assim, vai pra cá. Aí aqui já é o Fercal. A Fercal, Aí ele fica ao redor dessas montanhas aí. Aqui é bem bonita essa estrada. Mas eu não lembro de igreja aqui, né? Não, aí não tem igreja. Oposição. Você tem que assistir. Ela trabalha com colagem, tá vendo? As naves. Mas aí é CG, né? Tudo CG. A viajante é uma mulher, né? Nossa, que incrível. Nossa. Aqui as porcelanas voando. Gente. É o trailer, né? Mas é só testando, tipo, formas de, tem os desenhos do de ator, enquadramento. Figurino também. Tem, maravilhoso. A gente vai ter que tirar foto. Desses aqui também. Deixa eu achar. Eu acho que tem que produzir, tem que ter, né, esses desenhos aí, a gente enxergar esse deserto, começar a testar a coisa dos... Vocês estão falando, né, desses equipamentos que vão estar lá. Aí, já. Boa, eu já vou até tirar algumas fotos. Nem que seja um desenho da galeria, como que é essa galeria assim, né? Tinha aquele que vocês mostraram no início, que era assim, a parte de cima e a parte de baixo? Aquele diagrama? Calma, por aqui que a gente foi riscando tudo que a gente ia anotando aqui. Isso aqui é legal, né? Talvez aquela que tem as pessoas no viaduto, assim, também é uma interessante. Aquela legal. E aí vocês estão pensando em filmar, né? Para apresentar? Se ficar bom, se ficar bom. É um teste que a gente quer fazer. Fiz um pouquinho no celular, ficou meio estranho, porque tem que ser, não sei se seria mais aberto, só passando, se iria dando closes. Mas é legal, né? Essa coisa de ser comprida assim, né? Sequenciamento, né? Assim. Que aí a gente pode também trazer o som de um trovão. Se vocês quiserem, a gente pode pensar, por exemplo, a gente chegou à conclusão que é melhor apresentar como está aqui, não digital.
É uma opção também. É uma opção, a gente vai só com quem tiver aqui, a gente vai pro palco, as pessoas passam, vocês botam uma caixa de som com os sons que vocês estão pensando, botam isso num rolo, não sei. Sim, se bota vocês uma quiserem, a caixinha gente também. se ajeita. Faz Se vocês preferirem, a gente se ajeita. Eu acho que fica legal também. As últimas colagens aqui, então. Maravilha, Denise. Bom Obrigado. demais. Já. Eu sei. Então, eles estão pensando que eles fizeram uma colagem, assim, você ouviu a gente falando? E aí eu sugeri, assim, ao invés de digitalizar, talvez a gente fazer aqui, né? Nas paredes. Fazer, tipo, recortes, né? Pode falar, tipo assim, trazer um recorte, um raio, sempre cai 2 vezes no mesmo lugar. Com crepom? Com crepe. Acho que sim. E o crepom? Mas aí vai Nossa, fazer certinho aqui? Porque esse corte é muito Muito bom. legal. E se colar só Não, é o um mesmo. pouquinho mais pra baixo? Será que dá certo? E depois a gente vê o que faz com esse buraco. Botou. Tarde de apresentações. Eu queria agradecer todo mundo por ter vindo, agradecer o pessoal que veio. O Sandro está aí. Levanta aí, Sandro, para o pessoal te ver. O Alex, que é professor o Sandro é cineasta aqui da cidade. Ele é diretor daquele filme que eu mostrei para vocês do Alienígena em Colares. É o Sandro. E o Rafa é o fotógrafo que está ali. Colares talvez. O Rafa está vermelho. Está aqui o Alex Medrado, que é professor do IFB, veio prestigiar e apresentar. Pedro Beiler, também professor do IFB. O Igor, levanta aí o Igor, que é do Cine Joaquim, Cineclube lá de Águas Claras. A Bruna também é arquiteta, também aí do Cine Joaquim, veio aqui prestigiar. Está todo mundo para ver o trabalho de vocês. Esqueci alguém? Carlos, que acabou de chegar, que é... E aí, assim, eu queria, para o pessoal que não acompanhou a oficina, dizer aqui que estão os 5 grupos que trabalharam. O Franklin está aqui também, que é o cenotécnico que foi monitor. A minha solução foi a seguinte. Um garoto compra uma Super 8 de uma vendinha em meio a uma Brasília em construção. Resolve fazer o primeiro filme nessa câmera, recriando os eventos dessa aquisição. A trama avança, no entanto, para um rumo inusitado e perigoso. Afinal, qual o limite ali entre realidade e ficção? Como eu já tinha feito antes, mesmo da oficina, essa tentativa de contextualizar a história em Brasília, né? Coloquei lá que o filme foi encontrado no Cine Brasília e tudo mais. A minha solução foi situar a história em Brasília, né? Em meio a uma Brasília em construção. Porque é que o Cine Brasília, você viu de quando que ele era? Ah, tá. Não, porque é outra opção também, às vezes, assim, né? Mas assim, é só uma ideia, né? Claro, vai mudar um pouco, acho, assim, dessa ideia. Mas é porque eu já li em alguns lugares que, quando estava se construindo Brasília, tinha alguns acampamentos, né? Esses acampamentos de construtoras, dos trabalhadores da construção civil, que eles tinham um espaço que eles passavam filme. E aí, enfim, né? É outro tipo de estética e tal, mas só... Eu nem sabia que o Cine Brasília era tão antigo assim, mas enfim, era só isso, uma contribuição. Seria, em pleno deserto de Goiás, a descoberta de estranhas passagens subterrâneas de uma antiga civilização revela aspectos da sua política, da sua vida em sociedade e do fim que ela teria levado. A partir da arte e da expressão urbana, o filme Obedeça às Paredes é um convite ao espectador para o estranhamento do que é atualmente familiar, através da lente de seres do futuro. E aí a gente colocou como gênero um documentário ficcional, docuficção ou documentário. Aí pode passar. Aí alguém... Como a gente já conversou ao longo da semana, e eu também, enfim, a minha tendência é entrar na onda, a gente ficar pensando muito sobre o espaço,
como que o tempo se imprime ali naquele espaço, foi uma coisa que a gente conversou muito, porque vocês vieram com a ideia da estalactite, mas vocês estão trabalhando com uma estrutura urbana. Qual é o efeito do tempo nesses 10 mil anos? E aí a gente, enfim, é uma oficina sobre direção de arte, né? Mas eu acho que, assim, pensando em como vocês chegaram e como vocês, né, apresentaram aqui para a gente, eu acho que essa coisa espacial é muito forte, assim. A tendência de vocês é pensar o filme a partir do espaço. E eu acho que agora vocês têm que começar a fazer um caminho inverso, que é assim, qual é essa história? O que está na cabeça? Boa tarde. O projeto, eu sou Rodrigo, o nosso projeto é o CRUA. Falar um pouco da história. A narrativa cresceu durante essas semanas que passou. Foi importante participar dessa oficina. Não é uma área que eu tenha muito conhecimento, a parte da direção de arte, mas, como eu já tinha mencionado, em produções com orçamento pequeno, a gente acaba se inteirando de tudo. E, normalmente, é só uma inserção de objetos coloridos, aí você fala que fez uma direção de arte, mas, no caso a gente viu que tem, sim, uma elaboração, tem um projeto, e melhorou muito, porque o ponto de vista do filme, CRUA... Olá. Meu nome é Jaqueline, eu vou fazer a direção do CRUA, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o processo, assim, né, que quando a gente fez a inscrição, é um projeto que também estava bem cru, assim, né, em relação ao roteiro, tinha uma escaleta, mas em termos de visualidade, assim, a gente não tinha muita coisa, né. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse processo. Então, quando a gente chegou aqui, pode passar, por favor. Eu acho que, pensando nesse cinema de processo, eu fiquei inquieto ali, né? O filme vai acontecer, mas também, se não acontecer, ele está acontecendo, né? Essa proposta do processo, né? A gente fala muito isso lá no IFB também, para alguns estudantes, assim, né? Até por uma forma também didática, da gente poder produzir e pensar cinema a partir de outras perspectivas. Mas o nome do filme é Crua, e eu lembrei, assim, dessa imagem mais crua, aí eu lembrei também do Dogma 95, né? Também tem essa perspectiva também, como é que posso dizer, irreverente, assim, no modo de fazer, né? Então, acho que pode ser uma referência também para vocês, assim. O lance do plano de sequência é realmente um grande desafio, mas eu acho que tem que fazer mesmo, acho que tem que botar as caras, né? Tem uma cena que agora obviamente que é foda para fazer, mas já viu o Filhos da Esperança? Do Hacking para a Dona Lia. O Lene também está nessa produção como assistente de direção, e mais uma galera, assim. A gente é do coletivo Cine Quebrada, lá de Cidade Ocidental. E aí a gente está nessa pira agora de fazer cinema. A nossa experiência era mais com o cineclube mesmo. E aí surgiu o Hacking, né? A Jaque topou entrar nessa com a gente também, maravilhosa. Pode passar um, por favor? Obrigada. Aí, como tem essa coisa dos anos 90, né? A Denise trouxe uma coisa que era que a gente também ficou pensando sobre como retratar isso, né? Porque a gente tem cenas externas, né? No filme, né? E como retratar isso? Então surgiu essa coisa do não tempo, né? De trazer essa questão do filme, não trazendo mais pelo som, mas por outras coisas, né? E de fazer isso de uma outra maneira também, assim, porque também era uma preocupação, né? A gente tem tá ali afirmando que ali é bom demais, que ali é ótimo, sabe? E dentro dela, ela só não encontrou o local ainda. Sei lá, de repente ela estava querendo ir lá, tá em outro canto, em outro local, tal. Eu fiquei pensando nessa viagem do Sal, assim, achei de repente não precisa nem ser um passado, pode ser um local meio da conversa, da briga, sabe? O cara vai pegar o sal e volta com um monte de celular dentro do saco. Não sabe.
Porque aí, se ele quer construir a casa, ele sonha em construir uma casa, ele, mesmo há 18 anos fora do território, ele sonha de uma forma que as coisas vão mudar, ele pode sonhar e vai ser dito. Pode idealizar a casa dele. Mas talvez assim, não... Vai ser para Adobe, vai ser não sei o quê. Porra, lá pra puta que pariu. Bota ali, bota ar-condicionado, bota não sei o quê. Foda-se, não sabe? Exatamente. Ou desiste da ideia. Porque é isso, também, sonhos. Dá talvez a pensar essas construções temporais, como é que isso vai ser assinalado no filme, assim, de alguma maneira, o que é memória, o que é presente, isso vai se misturando. E aí pode ficar até meio, né, pode ter uma coisa aí. É um negócio tão doido que se você misturar, acho que perde até o potencial de estranheza, né? Ainda tem toda essa dinâmica com os turistas, por exemplo. Então, os turistas têm um olhar de, tipo, o que é uma casa tradicional. Então, eles querem chegar lá, eles querem ver tudo tradicional. Se eles veem o Calunga com um relógio no braço e um carro, eles ficam, mas isso aí já não é tão tradicional, não sei o quê. Né? Que quiserem conversar, né? Enfim, porque agora a gente se envolveu, já era, né? Já era. Quer falar alguma coisa, Lu? Não. Foi muito massa. Muito massa. Obrigada.